Durante milhares de anos, milhões de pessoas acreditaram que Deus escolheu um lugar na Terra, um lugar sagrado, protegido, separado. Mas então me diz, por que esse lugar nunca conheceu paz? Jerusalém, terra sagrada para as 3 maiores religiões do mundo. Bilhões de pessoas acreditam que Deus escolheu esse lugar e habita nele. Elas oram e se arrependem todos os dias, esperando a proteção do Todo-Poderoso, mas nenhum milagre acontece. Ao longo de milhares de anos, esse lugar conheceu apenas guerra e fogo. Então, por que Deus teria dado a Jerusalém tanta morte assim? O céu do Oriente Médio ardia no brilho do entardecer. O vento do deserto assobiava entre as fendas das pedras. Em uma antiga tenda, um velho caçador, com as mãos cobertas de cicatrizes, encarava uma pequena chama. A tribo dele tinha acabado de perder mais um membro por causa de uma febre estranha. Ninguém sabia de onde aquilo vinha, e ninguém sabia quem seria o próximo. Então ele levantou o olhar para fora, na direção dos relâmpagos que rasgavam as nuvens escuras, mesmo sem chuva. A força dos bastões e das flechas de pedra, de repente, não valia nada diante da fúria da natureza. Mas foi nesse instante que outro pensamento surgiu. Por que eu ainda estou vivo? Por que o trovão nunca cai sobre esta tenda? Tinha que haver alguma coisa, ou alguém, protegendo aquele lugar. E aquele velho caçador deu um nome a isso: o Todo-Poderoso. A inquietação começou a diminuir, dando lugar a uma esperança. Se existisse uma forma de agradar ao Todo-Poderoso, então haveria segurança. Ele compartilhou essa crença com os outros da tribo. Alguns acreditaram, outros não. Mas com o tempo, os que foram convencidos formaram um pequeno grupo. Juntos, passaram a adorar um ser supremo, realizar rituais e acreditar que o lugar onde viviam estava sendo guardado por ele. Esse homem poderia ser qualquer pessoa de um passado muito distante, e a religião entrou na vida humana de um jeito parecido com isso. A história do Todo-Poderoso foi se espalhando pelo mundo, até chegar a um momento, cerca de 3.000 anos atrás, no Oriente Médio. No Planalto da Judéia, a cidade de Jerusalém, em Israel, estava sob o governo do rei Davi. O povo comentava entre si: o rei está preparando uma grande celebração, porque Deus escolheu Jerusalém como sua terra santa. Desde cedo, as pessoas se espalhavam pelas ruas estreitas de terra que levavam ao topo da colina. Todos diziam que o rei estava prestes a trazer a Arca da Aliança para que o povo pudesse contemplá-la. Dentro dela estavam as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, as leis que Deus havia dado desde o tempo do deserto. Perto do meio-dia, a procissão apareceu na estrada do sul que subia o monte. A multidão se apertava, tentando ter ao menos uma visão daquele objeto sagrado. À frente vinham os sacerdotes, vestidos de linho branco, com trombetas e instrumentos nas mãos. Atrás deles, jovens fortes carregavam a arca por meio de 2 varas longas passadas pelos anéis de ouro nas laterais. A arca era pequena, mas o ouro brilhava intensamente debaixo do sol. Todo o cortejo avançava, enquanto cantava antigos hinos sagrados. Mas acima de tudo, o que mais chamava a atenção era o próprio rei. Davi vestia linho e dançava diante da Arca da Aliança, um gesto completamente diferente da imagem de autoridade e poder que se esperava de um rei. Muita gente que no começo ainda duvidava, ao ver aquilo, passou a acreditar que Deus realmente havia escolhido Jerusalém como lugar da sua presença.
e a cidade mudou rapidamente. Não por riqueza, mas pela vida espiritual. As pessoas passaram a ir todos os dias ao lugar onde a arca estava para orar. Por meio do sumo sacerdote e dos profetas, elas criam que Davi falava com Deus. Era preciso um lugar mais digno para guardar algo tão sagrado quanto a Arca da Aliança. E o lugar santíssimo foi erguido pouco tempo depois, quando Salomão, filho de Davi, assumiu o trono. A partir dali, Jerusalém se tornou o lugar mais sagrado para o povo judeu. Só que quando todos quase já tinham certeza disso, outra coisa aconteceu. O Império Romano conquistou Jerusalém, e muitos judeus foram obrigados a deixar sua terra. Os poucos que ficaram tentavam viver em silêncio, cuidar da própria vida e evitar problemas com os soldados romanos. Até que um dia começou a correr pelas ruas a notícia de que um mestre vindo da Galileia estava entrando na cidade. O nome dele era Jesus Cristo. A chegada daquele homem despertou curiosidade, e muita gente correu para as laterais do caminho só para vê-lo passar. Ele vestia um manto simples, claro, já gasto, com sandálias cobertas de poeira. A barba cheia cobria o queixo e as faces, sem nenhum cuidado especial, dando a ele um aspecto ao mesmo tempo sofrido e sereno. Mas o que mais marcava eram os olhos, tristes e luminosos, um olhar calmo, como se atravessasse a alma, carregando doçura e algo difícil de explicar. Jesus dizia que Deus estava prestes a estabelecer o seu reino, que os pobres e os fracos seriam amparados e que as pessoas deviam viver com generosidade e perdão umas com as outras. Nos dias seguintes, ele apareceu nos pátios do templo, falando às multidões. Isso não agradou à elite, nem às autoridades ligadas a Roma. Pouco tempo depois, aquele homem desapareceu. E então, de repente, reapareceu diante do povo pregado numa cruz. A cena abalou profundamente muitos moradores de Jerusalém. Alguns ficaram aterrorizados, outros simplesmente pararam, sem reação. Mas a história não terminou aí. Algumas semanas depois, nos mercados e nas ruas, o povo começou a comentar que Jesus Cristo ainda estava vivo. Diziam que ele havia ressuscitado e se revelado como Senhor. O rumor se espalhou depressa por toda a cidade. Aqueles que antes andavam e conversavam com Jesus começaram a se reunir e a dizer para todos que o mestre deles havia voltado à vida. Alguns duvidavam, mas muitos viam aquilo como um milagre e passaram a anunciar essa notícia abertamente por Jerusalém. As pessoas ouviam com atenção, impressionadas com o poder que Jesus Cristo manifestava. Pouco a pouco, tornaram-se seguidores dele, os primeiros cristãos, e o número de fiéis começou a crescer rápido demais. Com o tempo, em Jerusalém, falava-se mais de Jesus do que da Arca da Aliança e do rei Davi, e isso incomodava profundamente os que continuavam firmes apenas no judaísmo. O espaço sagrado deles estava sendo ocupado e usado para a pregação da nova fé. Mesmo assim, não havia muito o que fazer, porque a comunidade cristã já estava grande demais. Além disso, se houvesse tumulto, Roma certamente interviria. Então, mesmo com as tensões religiosas, sob a opressão estrangeira, os judeus decidiram priorizar a luta contra o domínio romano. Grupos rebeldes atacaram guarnições, cercaram fortalezas. Pegos de surpresa, os soldados do império não conseguiram reagir de imediato e só tentaram se defender.
Como se houvesse um impulso vindo do próprio Deus, combatentes judeus avançaram com tudo. Em pouco tempo, retomaram Jerusalém. Os romanos que sobreviveram fugiram largando armas e armaduras. O clima era de completa euforia. O povo acreditava que estava recuperando a liberdade e que Deus estava ao lado deles. Os rituais foram restaurados e o controle do templo voltou para as mãos judaicas. Chegou então a festa das colheitas, quando se ofereciam a Deus os primeiros frutos da terra, a festa de Pentecostes. Jerusalém voltou a ficar lotada de gente vinda de toda a região do Mediterrâneo. Os cristãos aproveitaram esse momento para se misturar à multidão e tentar convencer as pessoas de que Jesus era o Messias esperado, e os judeus mais tradicionais já não conseguiam mais ficar em silêncio. Começaram os protestos. A indignação cresceu porque os cristãos continuavam indo ao templo, obedeciam à lei judaica, mas ao mesmo tempo afirmavam que Jesus era Senhor. A tensão aumentava a cada dia, e o que começou como protesto rapidamente se transformou em confronto. Grupos armados judeus partiram para o ataque dentro da própria Jerusalém. Espadas se chocavam, gritos de medo ecoavam por todos os lados. Só que, enquanto o conflito religioso ainda estava longe do fim, do lado de fora da cidade, os romanos já montavam suas máquinas de guerra. As muralhas que protegiam Jerusalém passaram a sofrer ataques violentos. A parte norte da cidade foi rompida e os romanos invadiram bairro por bairro. Em pânico, os moradores correram para o templo em busca de abrigo. Todos acreditavam que o Altíssimo não permitiria que a sua casa fosse profanada. As pessoas tremiam e oravam, mas não veio nenhuma resposta do céu. Veio apenas um cheiro forte de queimado se espalhando até o templo. Então alguns perceberam o que aquele cheiro significava. Abriram as portas para olhar e logo em seguida as fecharam tomados de terror. Lá fora, o fogo já cercava todas as passagens. Os romanos tinham decidido destruir aquele lugar. A fumaça e os gritos cobriram toda a área do templo. Alguns tentaram fugir, outros resolveram resistir lá dentro, mas o vento alimentou ainda mais as chamas. A morte era inevitável. Naquela noite, vista do alto da colina, Jerusalém era apenas um mar vermelho de fogo. Quando o sol nasceu no dia seguinte, o templo sagrado já não passava de ruínas negras. Alguns poucos sobreviveram e ficaram em silêncio, paralisados. A dor deles era profunda. A casa de Deus não existia mais. Mas as Escrituras e a palavra do Senhor continuavam vivas. Judeus e cristãos ainda se reuniam para orar, mesmo sem o templo. Ainda assim, havia quem não conseguisse aceitar aquilo. Para muitos judeus, a identidade do povo estava ligada àquele santuário, e ele tinha desaparecido. Então muitos deixaram a terra para preservar sua linhagem e a própria sobrevivência. Já muitos cristãos entenderam que Jerusalém não era mais segura. Além disso, eles criam no ensinamento de que Deus é adorado em espírito e não preso a um monte ou a um edifício. Por isso também partiram. Durante todo esse período sob o domínio romano, o conflito continuou, mesmo que de forma mais silenciosa. Para Roma, os judeus não eram apenas um grupo religioso, mas uma força política com um senso nacional muito forte. Durante todo o tempo em que os romanos controlaram Jerusalém, ocorreram repetidas revoltas por independência. Já o cristianismo estava mais voltado à evangelização e à salvação da alma. Os cristãos não tinham exército, não buscavam formar um Estado e seguiam o princípio de dar a César
o que é de César. Assustadas com a resistência judaica e com o espírito extremo de luta, as autoridades romanas em Jerusalém tomaram uma decisão. Todos os que se identificavam com o antigo culto ligado ao templo e à Arca da Aliança seriam expulsos da cidade. No fim, os judeus foram afastados da sua própria terra. Enquanto isso, na Europa, o imperador romano afirmou ter visto no céu o sinal da cruz. Convencido de que aquilo era um sinal de Deus, mandou pintar esse símbolo nos escudos dos seus soldados. Depois disso, as notícias de vitória começaram a chegar uma atrás da outra, e o imperador se encheu de convicção. Para ele, Deus o havia ajudado e abençoado. Foi assim que, por volta do ano 312, o imperador romano se voltou para o cristianismo e legalizou essa fé em todo o império e nos seus territórios. Roma e o cristianismo tornaram-se os novos senhores de Jerusalém. No lugar onde antes havia o templo dos judeus, ergueram-se construções dedicadas a outros cultos. Ao mesmo tempo, o imperador passou a favorecer os cristãos, permitindo que adorassem abertamente, e as igrejas começaram a surgir por Jerusalém. Todos os dias, grandes blocos de pedra eram levados ao lugar onde Jesus havia sido crucificado. Não demorou muito, e a igreja do Santo Sepulcro ficou pronta. Nascia uma das construções mais grandiosas do cristianismo. Jerusalém também mudou depressa. Já não era uma cidade apenas associada ao povo judeu. Cristãos de várias regiões do império começaram a chegar ali para orar. A cidade passou a vestir outra identidade. Templos antigos foram abandonados ou destruídos, enquanto construções cristãs se multiplicavam. Sacerdotes e monges de roupas longas caminhavam pelas ruas, guiando peregrinos até os lugares ligados à vida de Jesus. Jerusalém, de fato, havia se tornado uma terra santa cristã. Mas, no começo do século VII, mercadores vindos do sul começaram a trazer histórias diferentes. Em uma região desértica da Península Arábica, um homem chamado Muhammad começou a espalhar uma mensagem incomum. Ele dizia que existia um único Deus e que ele era o mensageiro enviado por esse Deus. Caberia a ele transmitir essa verdade aos homens. Os primeiros seguidores se reuniram ao redor dele e nasceu o islamismo. Tribos árabes que antes eram divididas e viviam em conflito passaram a se unir por meio dessa nova fé. Só que, em Jerusalém, quase ninguém acreditou nisso naquele primeiro momento. Afinal, eles já tinham Jesus e o cristianismo. Poucos prestaram atenção nessas histórias que vinham de fora, mas no ano 637, a fumaça apareceu no horizonte, cobrindo uma grande faixa do céu. Logo depois, vieram os sons dos cavalos e os gritos de guerra, e então, enormes pedras começaram a cair sobre as muralhas e as casas. O exército invasor avançou como uma tempestade. Vestiam túnicas compridas, turbantes de pano e carregavam espadas curvas na cintura. Eram árabes. Pareciam mais homens do deserto do que um exército convencional vindo de um grande reino. O comandante que liderava todos eles usava armadura e erguia a lança em direção ao céu, como quem acabava de dar uma ordem. Jerusalém entrava mais uma vez em guerra. Naquele momento, os romanos já estavam enfraquecidos por derrotas em outras frentes e não tinham tropas nem força suficiente para defender a cidade. Por isso, a liderança cristã entendeu que não conseguiria resistir e também não queria empurrar seus fiéis para a morte. Então se rendeu.
aceitou a derrota e pediu apenas que os cristãos continuassem podendo peregrinar e manter suas igrejas. Os homens de mantos compridos assumiram o controle da cidade. Depois disso, a vida voltou a um certo tipo de calma. Mas Jerusalém já não era mais só uma cidade cristã. A história sobre Muhammad veio junto com os árabes. Contava-se que, anos antes, quando o profeta ainda vivia em Meca, um anjo o despertou e lhe deu um animal branco extraordinário, mais veloz do que o vento. Esse animal o teria levado até Jerusalém e depois o trazido de volta a Meca na mesma noite, mesmo que a distância fosse imensa. Para os árabes, isso era um sinal claro de que Deus havia escolhido aquela terra como sagrada também para eles. E os moradores de Jerusalém ficaram espantados. Foi aí que entenderam por que os árabes haviam atacado a cidade. Jerusalém tinha sido o lugar do templo judaico, o lugar da crucificação de Jesus segundo os cristãos. E agora os árabes diziam que o profeta deles também havia passado por ali numa noite milagrosa. Essa história se espalhou rápido pelos mercados e pelas ruas movimentadas. Foi assim que o islamismo entrou em Jerusalém. Seus seguidores tentavam convencer o povo a se converter, afirmando que quem cresce em Muhammad encontraria salvação. Já aqueles que não aceitassem o islamismo teriam de pagar imposto. Com o passar do tempo, muitos habitantes da cidade começaram a aprender árabe para negociar com o novo governo. As áreas de comércio ficaram cada vez mais cheias e o novo idioma passou a ser ouvido com frequência. Depois de algumas décadas, começaram a surgir grandes construções islâmicas. No monte onde antes existira o antigo templo judaico, centenas de trabalhadores foram mobilizados. Blocos de pedra enormes subiram a colina, colunas foram erguidas e pouco a pouco uma estrutura imensa, coberta de ouro, apareceu diante do céu. Era o Domo da Rocha. Pouco tempo depois, a mesquita de Al-Aqsa também ganhou forma. Os muçulmanos passaram a peregrinar para Jerusalém em número cada vez maior e a identidade da cidade ganhou outra cor. Havia mais árabes nas ruas. As orações islâmicas ecoavam todos os dias ao lado dos sinos das igrejas cristãs. Parecia, por um momento, que Jerusalém se tornaria inteiramente islâmica. Mas ainda havia sacerdotes conduzindo peregrinos até a igreja do Santo Sepulcro. E no sul da cidade, as poucas famílias júdias que haviam resistido contavam aos filhos que o lugar mais sagrado de seus antepassados ficava naquela colina. Agora, cada religião via Jerusalém de um jeito muito diferente. Todas afirmavam que Deus havia abençoado a cidade e que aquela terra pertencia ao seu povo desde tempos antigos. Essa convicção virou assunto constante nos mercados e nas tavernas. Só que, com o passar do tempo, tudo foi ficando mais agressivo. Já não se falava apenas de fé, falava-se de posse, de história e de Deus estar do lado de um povo e não do outro. Jerusalém se parecia com um monte de lenha seca. Bastava uma fagulha e tudo iria incendiar. O conflito entre as três religiões em Jerusalém se arrastou por séculos, sem solução. Foi então que, no distante Ocidente, um papa se levantou diante de uma multidão imensa e fez um discurso inflamado. Diante de bispos, cavaleiros e pessoas comuns, o Papa Urbano II declarou que a terra onde Jesus Cristo havia vivido estava sob o domínio impuro dos muçulmanos. Jerusalém precisava ser libertada. Os cavaleiros da Europa deviam abandonar as guerras internas e marchar para o Oriente a fim de resgatar a Terra Santa. Assim que ele terminou, a multidão explodiu em clamor.
muitos guerreiros se ajoelharam ali mesmo. Antes da partida, sacerdotes costuraram cruzes de pano nas roupas dos voluntários. E então começou a primeira cruzada. Num dia do início de junho, os vigias sobre as muralhas de Jerusalém avistaram uma nuvem espessa de poeira no horizonte. O som dos cascos vinha de longe. E, quando a poeira se dissipou, surgiu diante deles um exército gigantesco. Milhares de homens com armaduras de ferro e bandeiras marcadas com a cruz. Em pouco tempo, cercaram a cidade por todos os lados, sem dar tempo de reação aos defensores. As trombetas de guerra soaram e as máquinas de cerco foram posicionadas. Torres de madeira enormes foram empurradas até junto das muralhas. Soldados subiam por elas como enxames. Depois de horas de batalha, um grupo de cavaleiros conseguiu atravessar a muralha e abrir os portões por dentro. O exército cruzado, com suas armaduras brilhando, invadiu Jerusalém. Corriam pelas ruas estreitas, arrombando casas e arrancando pessoas de dentro. Os que conseguiam escapar se refugiavam nos templos, apavorados, implorando que Deus os protegesse. Os combatentes muçulmanos ainda tentaram resistir e esperar uma chance de revidar, mas os esforços pareciam inúteis. Havia muito tempo que o mundo islâmico vivia suas próprias divisões internas, marcado por disputas entre sunitas e xiitas. Diante do inimigo, em vez de unidade, havia rivalidade, e os cruzados avançaram sobre Jerusalém como uma enchente. O líder da cidade precisou se recolher à fortaleza próxima à Torre de Davi com sua guarda pessoal. Mais uma vez, Jerusalém mudou de mãos. Novos estandartes foram erguidos sobre as muralhas. Os chefes cruzados colocaram cavaleiros e clérigos vindos da Europa para governar. Igrejas cristãs foram restauradas e ampliadas. Já muitos lugares sagrados dos muçulmanos foram tomados. Pelas ruas, a língua e as roupas dos novos governantes eram completamente diferentes daquelas da população local. E peregrinos europeus começaram a chegar em número cada vez maior, certos de que tinham recuperado a Cidade Santa para o cristianismo. Os cristãos celebravam com alegria. Mas para judeus e muçulmanos, a realidade era o oposto. Quase todos foram expulsos de Jerusalém. Os poucos que permaneceram só podiam fechar as portas, se recolher em silêncio e orar secretamente ao seu Deus. E enquanto judeus e muçulmanos continuassem do lado de fora, Jerusalém jamais estaria realmente em paz. O tempo passou. E, como apenas o cristianismo dominava a cidade, os conflitos do dia a dia pareceram diminuir. Comerciantes e viajantes falavam basicamente sobre assuntos cristãos. Só que, de repente, outro nome começou a circular. Um grande líder muçulmano, invencível em batalha, estava crescendo em poder no Egito e na Síria. O nome dele era Saladino. Depois de unificar territórios que antes estavam divididos, ele se tornou sultão e passou a comandar o exército mais forte daquela região. E já havia rumores de que pretendia expandir seu domínio. Mesmo assim, os cavaleiros em Jerusalém não levaram isso muito a sério. Confiavam tanto em suas fortalezas que acreditavam que nenhum inimigo ousaria atacar. Pensavam que Saladino jamais se aproximaria de Jerusalém por medo do poder cruzado, e essa confiança custou caro. Numa manhã do ano de 1187, cavaleiros cruzados apareceram caídos no chão diante dos portões da cidade. As armaduras estavam destruídas, e os corpos cobertos de feridas ainda sangravam. Todos correram para socorrê-los,
Quando conseguiram falar, eles começaram a pedir desesperadamente que a população fugisse. Saladino havia derrotado as forças cruzadas na linha de frente. A notícia se espalhou pela cidade e lançou todos no medo. Em poucos dias, o exército muçulmano marcharia sobre Jerusalém. Os defensores viram que não tinham como resistir. As muralhas começavam a ceder, mas Saladino decidiu aceitar a rendição da cidade, porque sabia que a maior parte das forças armadas de Jerusalém já tinha sido destruída. Não houve um massacre como muitos temiam. Em vez disso, os moradores receberam permissão para sair mediante pagamento de resgate, caso quisessem partir. Alguns pobres chegaram a ser libertados sem pagar. Jerusalém mudou de dono outra vez. Os edifícios islâmicos foram restaurados e ampliados. O Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa voltaram a ser o centro da vida religiosa da cidade. A Igreja do Santo Sepulcro continuou funcionando e, durante muito tempo, as duas religiões conviveram em relativa paz em Jerusalém. Mas no início do século XX, o mapa do Oriente Médio começou a ser redesenhado quase do zero. O nacionalismo judaico ganhou força. Depois de tanto tempo longe da Terra Santa, muitos judeus passaram a acreditar que aquele era o momento de retornar à terra de seus antepassados. As peregrinações e migrações começaram logo depois. Grupos e mais grupos atravessavam o deserto com esperança de voltar para casa. Em Jerusalém, a população já estava acostumada com a presença do islamismo e do cristianismo. De repente, surgiram novas línguas, novas roupas e novos rostos nas ruas comerciais. Os mais velhos diziam que aqueles recém-chegados eram descendentes dos judeus expulsos séculos antes. Esses grupos foram direto aos lugares sagrados ligados à antiga história judaica, ajoelharam-se em oração e depois começaram a comprar terras para construir. Logo surgiram novos assentamentos, casas em estilo europeu, cercas, sistemas de irrigação e até fazendas coletivas modernas começaram a aparecer. O crescimento rápido desses judeus recém-chegados não agradou à população árabe local. O número de imigrantes aumentava, a terra mudava de dono e as pequenas discussões começaram a crescer. Até mesmo nos espaços mais sagrados já se sentia o choque. O muro ocidental, remanescente do antigo templo, ficava a poucos passos de Al-Aqsa. Os judeus passaram a levar mais bancos, cortinas e objetos de oração para perto do muro, mas, para muitos muçulmanos, isso parecia o início de uma ocupação progressiva do espaço sagrado. No começo eram apenas reclamações e desentendimentos pequenos. Só que, aos poucos, surgiram boatos cada vez mais perigosos. Uns diziam que os judeus queriam tomar toda a área. Outros diziam que os árabes estavam proibindo os rivais de orar. Ninguém sabia ao certo o que era verdade, mas todo mundo estava com medo. Quando a religião se torna o último limite, qualquer passo parece ameaça. Judeus se reuniam, carregando bandeiras e cantando seus hinos. Do outro lado, muçulmanos também se concentravam em massa, gritando em resposta. O clima na cidade ficou sufocante, e então tudo explodiu. Multidões avançaram pelas ruas, atirando pedras umas contra as outras. Lojas foram destruídas, pessoas foram espancadas em plena praça, e houve quem caísse no chão, em meio a uma poça de sangue, mas não parou ali.
Em meados da década de 1930, toda essa tensão acumulada se transformou numa grande revolta árabe, dirigida tanto contra o governo britânico quanto contra a onda de imigração judaica. Vieram greves, manifestações e ataques armados. Os judeus começaram a organizar forças de autodefesa e grupos paramilitares para proteger seus assentamentos. Em resposta, grupos armados árabes também surgiram. Todos afirmavam estar lutando pela fé, pelo que consideravam mais sagrado na vida. E, enquanto isso acontecia, outra tragédia gigantesca se aproximava do mundo. A Segunda Guerra Mundial, com a ascensão de Adolf Hitler, parecia algo distante, mas atingiu Jerusalém de forma profunda. A perseguição aos judeus na Europa fez com que muitos fugissem, e Jerusalém passou a receber cada vez mais refugiados. Os árabes observavam isso como quem vê o fogo se aproximando, porque sabiam que, com a chegada de mais judeus, o equilíbrio religioso e demográfico da região poderia mudar ainda mais. Em Al-Aqsa, as orações continuavam, mas os discursos ganhavam um tom cada vez mais político. Visto de fora, Jerusalém ainda parecia calma, só que, por dentro, a religião estava se ligando de modo inseparável à política e à própria sobrevivência. A situação saiu do controle. Grupos armados judeus começaram a atacar em busca de independência. Naquele tempo, Jerusalém ainda estava sob controle britânico. O Reino Unido já não tinha força para impedir a luta entre os dois lados e precisou levar a questão às Nações Unidas. No fim, o plano previa uma divisão territorial entre judeus e árabes, enquanto Jerusalém ficaria sob administração internacional. Mas essa proposta não trouxe paz. Na prática, virou o estopim para uma guerra maior. Os judeus aceitaram o plano. Já grande parte dos líderes árabes rejeitou, afirmando que a divisão era injusta. A guerra começou. Forças árabes atacaram o lado oeste de Jerusalém e cortaram as rotas de abastecimento vindas da planície costeira. Com isso, comida, água e remédios ficaram escassos. Era preciso romper o cerco. As forças judaicas passaram a organizar comboios blindados levando suprimentos. As batalhas pelas estradas que davam acesso à cidade foram constantes e extremamente violentas, tão intensas quanto os combates dentro dos próprios bairros. E então, em maio de 1948, quando o Estado de Israel foi oficialmente proclamado, a guerra explodiu de vez. Jerusalém virou campo de batalha. Exércitos de países árabes avançaram e a violência aumentou ainda mais. Os bairros judeus, especialmente dentro da Cidade Velha, foram cercados. Civis viviam em pânico, a comida acabava e a água passou a valer mais do que ouro. Depois de muitos dias de luta, os judeus foram derrotados naquela parte da cidade e obrigados a sair. Conseguiram manter apenas a porção oeste de Jerusalém. Jerusalém deixava de ser uma cidade unificada. Uma linha de divisão com arame farpado, muros e postos de guarda cortava a cidade ao meio. Os principais locais sagrados ficaram sob controle muçulmano. Os judeus olhavam tudo aquilo de longe, impotentes, em silêncio. Já não podiam mais orar livremente em seus lugares santos como os árabes e os cristãos que continuavam ali. A vida voltou a parecer normal, mas era só a pausa antes de uma tempestade ainda maior. Durante quase 20 anos, Jerusalém viveu num estado estranho, entre guerra e paz.
Até que, no ano de 1967, tudo explodiu outra vez numa guerra relâmpago. Em poucos dias, o conflito se espalhou por todo o Oriente Médio. As forças israelenses avançaram e tomaram Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha. O Muro Ocidental, depois de 20 anos, voltou para o controle judaico. Ao mesmo tempo, Israel passou a controlar também a área de Al-Aqsa, o que gerou ainda mais tensão para os muçulmanos. E desde então, os dois lados seguem trocando acusações, enquanto a tensão acumulada atravessa as décadas até chegar aos nossos dias. Hoje, Jerusalém é uma cidade profundamente dividida pela religião. Os judeus encostam as mãos nas pedras antigas do Muro Ocidental e oram por um templo perdido. Os cristãos entram na Igreja do Santo Sepulcro pedindo diariamente a bênção de Jesus. E acima de tudo isso está o espaço sagrado dos muçulmanos. Cada religião acredita, com convicção, que Deus escolheu Jerusalém como sua terra santa. E quando se trata do coração da fé, quase ninguém aceita dividi-lo. As discussões e os choques menores continuam acontecendo e muitas vezes a polícia local consegue contê-los. Mas a imagem de pessoas correndo apavoradas para fora de locais sagrados se tornou algo familiar em Jerusalém. Mesmo em meio ao caos, as grandes celebrações religiosas continuam acontecendo. Em maio de 2021, o mês do Ramadã seguia como de costume. Os fiéis muçulmanos jejuavam desde o amanhecer até o pôr do sol e depois iam até Al-Aqsa para orar. A presença policial era intensa e os acessos eram controlados sob a justificativa de segurança. De repente, gritos começaram a ecoar. Bombas de efeito moral explodiram, espalhando fumaça e pânico. Fiéis que estavam orando tiveram de fugir às pressas. Pessoas caíam umas sobre as outras tentando escapar. Ninguém entendia ao certo o que estava acontecendo, e quem conseguiu sair mal teve tempo de respirar. No céu, uma sequência de foguetes começou a cruzar o horizonte em direção a Jerusalém. As sirenes dispararam, as pessoas correram para os abrigos, crianças choravam, aterrorizadas. Muitos moradores tentavam se acalmar orando. O ataque havia sido lançado pelo grupo Hamas. Eles afirmavam que Jerusalém era terra islâmica e não podia ser entregue. O grupo já tinha promovido atentados suicidas e ataques com foguetes contra o território rival, e o que aconteceu dessa vez em Jerusalém não foi exceção. O Hamas enviou um ultimato a partir da faixa de Gaza, exigindo a retirada das forças israelenses de Al-Aqsa. O governo ignorou o aviso, e a consequência foi guerra. Israel respondeu. Aviões de combate apareceram sobre Gaza. Explosões estremeceram a região. Mísseis caíam. Prédios balançavam. Alguns desabavam completamente. Famílias inteiras tiveram de fugir no meio da noite. Em poucos dias, tudo escalou para um conflito curto, mas extremamente violento. Mais de 4.000 foguetes foram lançados a partir de Gaza. Centenas de ataques aéreos vieram em resposta. E no meio de tudo isso, estavam pessoas comuns, dos dois lados, vivendo com medo, raiva e desespero. Para muitos moradores de Jerusalém, era mais uma vez a velha sequência se repetindo. Tensão religiosa, confronto, guerra. Porque, olhando para Jerusalém hoje,
O sentimento mais forte não é o de uma guerra contínua sem pausa, mas o de uma fragilidade permanente. É como se essa cidade estivesse sempre à beira de uma nova explosão. Cada lado acredita que não está provocando, mas apenas protegendo aquilo que considera mais sagrado. Os símbolos religiosos das três tradições continuam existindo lado a lado em um espaço pequeno demais para tanto peso histórico. E assim, manter a paz e a empatia se torna algo extremamente difícil, justamente porque cada grupo crê que está defendendo o que é santo. Qualquer gesto pequeno pode ser visto pelo outro lado como provocação. O resultado é que protestos, confrontos religiosos e crises de segurança continuam se repetindo. Nem sempre isso explode numa guerra total, mas também nunca esfria de verdade. E Jerusalém segue existindo num estado muito peculiar. Não é totalmente guerra, mas também nunca foi paz de verdade. Ninguém pode afirmar quando esse ciclo vai terminar. E o mais inquietante é que, ao longo de toda a história, ninguém encontrou uma saída definitiva para o povo de Jerusalém. Se nada extraordinário acontecer, a cidade pode continuar presa nesse círculo interminável de conflito. E então, quando tudo parece se acalmar, Jerusalém volta a parecer serena. Só que essa serenidade quase sempre é apenas o intervalo antes de outra tempestade. Os fiéis continuam orando por paz dentro dos templos e, ao mesmo tempo, seguem prontos para morrer por aquilo em que acreditam. E a cidade continua ali, de pé, esperando para ver com o que será escrito o próximo capítulo: paz ou sangue.